Bom, quem tem o livro, já vai pegando o livro aí que a gente vai precisar do livro, tá? Tá Quem bom. não tem, aí vai acompanhar com a minha tela aqui. Pessoal daqui da sala também. Quem tem o livro, vai abrir na 204. Só um momento, um minuto. Quem não tem, vai observar que vai aparecer a tela do livro 204. Módulo 1. Espera aí que eu vou colocar para vocês aí. É o da atmosfera? É a página da atmosfera? Bom dia, isso. Ei, pessoal que está aqui comigo, encerrou o papo. Senão a gente não consegue. Gustavo, vira para frente. Professora? Olha só, preciso que desativem o microfone, que tem um microfone ligado e está dando interferência, está fazendo um barulhão. É João. É o microfone de quem? Então, João, por favor. Eu te liguei. Eu tô ficando Ainda está ligado, que está fazendo um barulhão aqui no meu ouvido. É o de João. Ô, microfone. Desativa o Pô, microfone, minha mãe tá João. repetindo a música toda hora, agora eu entendi. Minha mãe tá fazendo TikTok. Pessoal daqui da sala em silêncio. Oi. É módulo 1, página 204, né? Sobre a atmosfera, não é? Isso, página 204, exatamente. Professora, você pode casa? O microfone ainda está ativado. Por favor, desativem o microfone de vocês. Está um barulheiro aqui no meu fone. Por favor. Agora sim, agora desligar. Pedro, virado para frente. Professora, João quer te perguntar alguma coisa, só que o microfone dele tá ruim hoje. Se ele for me perguntar alguma coisa, aí sim ele pode ativar o microfone dele, mas se não for perguntar nada, tem que desativar, porque está fazendo um barulhão aqui na minha cabeça. Professora, teve dever pra casa? Se teve dever de casa, não Sim. teve não. Não teve não. Adeus. Ó, vê se o pessoal de casa vai conseguir ver a tela que eu vou colocar aí do livro. Vai aparecer para vocês aí agora. 204 e 205, estão vendo? Estão vendo? E não tem como aumentar muito, senão vai ficar... É mesmo. E tá muito longe pra gente entender. Pois é, mas só que eu preciso... Gustavo, eu preciso dessa página aberta para vocês verem primeiro o desenho. Depois, então, eu coloco de uma em uma. Tinha verde aí no negócio, é uma aurora boreal? Isso, é uma aurora boreal. A gente vai falar em qual camada da atmosfera isso acontece. Vamos observar primeiro o desenho, que aí depois eu vou colocar a página separada para eu poder aumentar, tá? A aurora boreal é em que região do Então, calma aí, já vamos chegar aí. Como é que é o nome? Pode. Tia Maria vai falar com você. Oi, Mariana. Eu posso ser ajudante? Que, Mariana? Hoje eu posso ser ajudante? Como que você vai ser minha ajudante aí em casa? Se você tivesse aqui, até poderia, porque hoje a gente vai fazer uma atividade que eu vou até precisar de um ajudante, mas tem que ser um ajudante que esteja aqui perto de mim, entendeu?
Professora, Quem está em casa não vai conseguir me ajudar hoje. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. olha só, professora. Mas podemos começar, senão não vai dar tempo das atividades que eu trouxe. Hoje Tá. a gente tem duas atividades extras. Posso? São duas experiências que nós vamos fazer. Bom, então, antes da gente começar a ver a parte escrita aí da página, nós vamos analisar o que a gente está vendo no desenho, Caio. Assim não dá. Ó, nós temos aqui um pedacinho da Terra, tá vendo? Só está mostrando a parte de cima, não está mostrando o planeta todo. E a gente está vendo aqui, ó, umas camadas aqui em cima da Terra, ó, azul, só que de tonalidades diferentes. Tem um azul bem clarinho, aí um outro mais forte. Pedro está prestando atenção, olha para o quadro. Aí uma outra mais forte, ó, uma mais larga aqui em cima, mais forte ainda, e uma aqui em cima, tá? Esse desenho, ele explica a nossa matéria de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre as camadas da atmosfera, tá? Ano passado, a gente estudou que a atmosfera é a camada de ar da Terra, não foi? Só que a gente só viu isso, né? Que a atmosfera era a camada de ar ou camada gasosa da Terra. Esse ano, a gente vai estudar que, além da gente saber essa informação, que a atmosfera é a camada de ar da Terra, nós vamos estudar quais são essas camadas, porque a atmosfera ela é dividida em camadas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma primeira camada, uma segunda camada, uma terceira camada, uma quarta camada e uma quinta camada. A gente tem 5 camadas aqui. Então, a atmosfera, nessa figura, está dividida em 5 partes diferentes. E aí, hoje a gente vai entender o que acontece em cada camada dessa. Inclusive, aonde nós estamos. Qual é a camada da atmosfera que nós, seres humanos, estamos. Tá? Isso tudo a gente vai conhecer agora. Então, aqui, ó, a gente tem o planeta. Tá? Nós estamos, ó, aqui nessa primeira. Quem está com o livro aí consegue identificar essa primeira camada. Qual é o nome dessa primeira camada que está aqui? Ó? Troposfera. Isso, troposfera. Tá? A camada em que nós estamos, que nós seres humanos estamos, todos os animais, as plantas, todos os seres vivos de modo geral, nós estamos na troposfera. Agora eu vou colocar de uma em uma página para a gente poder... para eu poder dar um zoom aqui para vocês. Senão a letrinha fica muito pequenininha. Ó, agora eu consigo aumentar melhor. Fala, Caio. Sim, é sim. Em cada camada a gente vai encontrar algumas coisas. E a gente vai ver que coisas são essas. Bom, o que a gente precisa saber aí da página 204, ó? Primeiro ele comenta da página 202, que foi a nossa matéria da semana passada, né? Que a gente comentou que existem algumas condições para a gente conseguir estar aqui no planeta Terra, tá? Para nós, seres humanos, e todos os outros seres vivos, para que a gente consiga estar aqui no planeta. Que coisas são essas? Nós falamos na aula passada. A gente tem que ter disponibilidade de água, a gente tem que ter presença de atmosfera, que é o que a gente vai falar hoje, temperatura adequada e a luz do sol. Essas foram as 4 condições que a gente viu na aula passada. Então, para se ter vida no planeta Terra,
E para que a gente consiga seguir aí vivo no planeta, a gente precisa dessas 4 condições. Aí ele comenta mais adiante, ó. Além de auxiliar no controle da temperatura do planeta, a atmosfera terrestre protege os seres vivos dos efeitos nocivos dos raios solares. Alguém sabe me dizer que tipo de proteção é essa? Eu ia falar Não. que era proteção contra raio ultravioleta, mas é proteção sobre outra coisa que eu tô procurando. Fala de novo, Yasmin, que eu acho que é isso que você quer falar, sim. Eu ia falar que é proteção contra os raios ultravioletas, mas eu tô procurando pra ver se Isso, muito bem, ó. Yasmin falou que é a proteção contra os raios ultravioletas, tá? Então, quando a gente está aqui na Terra, uma dessas camadas, né, que tem na atmosfera, ela serve para proteger a quantidade de raios ultravioletas que chega até aqui, até onde a gente está, tá? Existem alguns métodos que a gente tem também que auxilia nessa proteção, que é o uso de protetor solar, né, que a gente usa quando vai para a praia. Mas o próprio planeta também tem uma camada que protege essa incidência direta de raios que vêm do Sol, tá? Que são os raios ultravioletas. E aí, está acontecendo um problema já há bastante tempo em que nessa camada ocorrem uns buracos. Alguém sabe me dizer que nome isso recebe? Esses buracos acontecem em que camada? Na camada de ozônio. Isso, ó, o pessoal de casa acertou de novo. Na camada de ozônio, tá? Então, essa camada, ela deveria ser uma camada contínua, de proteção. Só que por conta da poluição, né, que a gente, aqui no planeta, a gente faz um monte de coisa errada. Então, por conta de poluição, por conta mesmo do aquecimento global também, vai criando buracos nessa camada de ozônio. E aí, em vez dessa camada proteger a gente, como ela tem buraco, o que acontece com um raio solar nesse buraco? Ele passa por esse buraco e chega a incidência de raio solar aqui, onde a gente está, numa frequência maior. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aí. Professora, Oi. sobre os raios ultravioletas, eles são, tipo, tão fortes assim, ao ponto de queimar tanto assim a nossa, tipo, queimar tanto assim a nossa pele? Sim, a gente tem queimaduras. Melhorou, João, agora melhorou. A gente pode ter queimaduras aí na pele por conta disso, sim, com certeza. Teve um passeio de Megavia uma vez, e eu passei protetor só uma vez, só que tipo, a gente ficou quase fora lá no passeio. E quando eu voltei pra casa, eu não conseguia nem andar direito, eu tive que ficar no ar o dia inteiro, que eu tava, tipo, toda ardida. Toda vermelha, toda... Tem que tomar cuidado, porque aí tem que passar o protetor solar justamente para evitar isso, tá? Bom, aí ele coloca, ó. Oi. O que causa aquele negócio que acontece na pele? Tipo, a pele começa a sair e ficar descascando. Então, quando fica descascando, é porque houve uma queimadura ali, tá? Você não se protegeu, ou então passou o protetor só uma vez e depois não repassou. Aí a sua exposição ao sol foi maior do que deveria. Aí você, depois de assim, uns 3 ou 4 dias, começa a descascar. Quando a pele começa a descascar, é um sinal de que houve uma queimadura ali e que a pele precisa ser trocada, tá? Então você descasca, é como se a pele tivesse sendo renovada novamente. Aí ela descasca e depois a gente fica com a pele de baixo. Tipo, nasce de novo, uma nova pele. Isso, uma nova pele, exatamente. Tá? Só que o ideal é que não aconteça isso.
Só que se aconteceu, é o nosso próprio corpo protegendo a nossa pele. Aí ela vai, aquela pele que ficou ressecada, porque pegou muito sol, descasca e sai aquela pele toda e a gente fica com uma pele fininha por debaixo. Aí vai levar um tempo assim bem fininha, depois ela vai voltando ao estado normal dela, Professora, tá? Oi. eu tenho uma tia que ela tem uma doença de pele, que a pele dela descasca, tipo, ela vai descascando. Sim. Então, tipo, ela não pode sair no sol, né? Porque a pele dela fica mais sensível. Não, que é muito sensível. Se ela precisa sair do sol, aí a proteção dela tem que ser redobrada. Quando ela tava aqui no Brasil, que agora ela voltou pra casa dela, quando ela tava aqui no Brasil, tipo, quando ela ia na rua, eu ficava com a pena dela, tinha 40 graus quase, ela tinha que ir de calça, blusa de manga comprida. Isso, porque protege, Onde ela tá? mora não é tão calor assim, eu acho, mas, tipo, quando ela vinha pra cá era muito, tipo, muito Aham. calor. Então, É bem complicado. Bom, nós temos aí, ó, agora 3 pontinhos, ó. 3 tópicos, estão vendo? Sim, sim. Nós vamos marcar esses 3 pontinhos aí. Peguem o marca-texto de vocês. Marcar tudo? Marcar esses 3 pontinhos, marcar A tudo. Terra tem quantas camadas? A Terra, Tem quantas camadas? a Terra tem 3, mas a gente não está estudando as camadas da Terra. A gente está estudando as camadas da atmosfera. Sim, não, eu Na, sei. na atmosfera são 5. É que, Tá? tipo, eu vi aqui 3, aí por isso que eu perguntei. Não, são 5. Vamos ver 5. 5? Na página 205 são 5 camadas que tem aí. Vamos marcar então aí, ó. O ar que compõe a atmosfera é o reservatório de elementos essenciais à vida dos seres vivos, como o gás oxigênio, necessário ao processo de respiração. E o gás carbônico, utilizado na fotossíntese. Então, isso a gente estudou ano passado. Gustavo, para a gente respirar, a gente precisa do gás oxigênio. E aí, quando a gente expira, né, que é o processo contrário, a gente elimina o gás carbônico. Esse Ô, gás. professora, tem como respirar o gás carbônico? Tipo, do nada. Pode, eu balancei a cabeça para. Pode. Olha só, tem como respirar o gás carbônico? Nós, seres humanos, não conseguimos isso, tá? Vou dar um exemplo. Alguém está colocando fogo em alguma coisa, no lixo, em alguma coisa. Aí a gente vai e passa por perto. Pedro, você está prestando atenção? Aí a gente vai e passa por perto, tá? Aí a gente percebe que está saindo uma fumaça preta daquilo que a pessoa colocou fogo. Se for um lixo, se for um papelão, qualquer coisa. Uma borracha, né, um pneu. Aquela fumaça preta ali está impregnada de gás carbônico. Quando a gente passa do lado, qual é a tendência que a gente tem a fazer? A gente tosse, Tampar o nariz, ou a respiração, né? Porque se a gente deixar a nossa respiração livre e respirar esse gás carbônico, a gente começa a tossir, a gente se sente sufocado, tá? Tossir, né? E se a gente estiver num ambiente assim, por exemplo, se tiver em um ambiente que esteja pegando fogo, tá? Um incêndio, por exemplo, a gente não consegue sobreviver por mais que 3 minutos. A gente Por isso que tem gente que bota pano na boca Oi? e no nariz? Por isso que tem gente que bota pano na boca e no nariz? Isso, por isso que as pessoas botam um pano, tira a camisa, bota a camisa no rosto, porque se ficar nesse ambiente rico em gás carbônico,
não consegue sobreviver por mais E de também 3 é por causa minutos. do Tem que calor, ser né? socorrido antes. O calor também interfere, mas a presença do gás carbônico é muito pior, tá? Então, ou tem que tentar sair rápido desse ambiente, ou tem que alguém socorrer, né, um bombeiro socorrer, para não ficar nesse ambiente por mais de 3 minutos. Se ficar, já era, vai morrer ali dentro carbonizado. A gente não consegue respirar o gás carbônico, tá? Também Só o Professora, pegar um pano molhado, né? Isso, mas as só plantas um conseguem, pano né? molhado consegue, só que assim, por um período pequeno. Se você não for socorrido também, logo, logo, você não vai conseguir nem com esse pano ficar muito tempo, tá? Fala, Davi. Professora, Só um instantinho que agora a Davi quer perguntar. Tá bom. Oi. Então, agora a gente está usando essa máscara, né? Ajudaria um pouco, tá? Aí ajudaria um pouco mais, mas mesmo assim também não é o suficiente para a gente aguentar muito tempo, né, respirando esse tipo de gás, porque o gás carbônico, ele é um gás, a gente diz que é um gás irrespirável. A gente não consegue respirar. Somente conseguimos respirar o oxigênio. A gente se sente sufocado, tá? Somente as plantas, né, os vegetais, conseguem absorver o gás carbônico do ar através do processo de fotossíntese e renovar esse gás carbônico. A planta faz uma mágica, absorve esse gás carbônico todo que está no ambiente e transforma ele de novo em oxigênio. Uma mágica. Mas ela consegue fazer isso, a gente não. Por isso que a gente precisa muito delas. Foi o que a gente estudou ano passado, tá? Agora o pessoal de casa que queria perguntar. Quem foi? Juliana? mas você já respondeu minha pergunta. Fala de novo, Ju. Você respondeu minha pergunta, que era se Ah, as já plantas respondi? conseguem respirar gás carbônico, né? Daí você A gente não consegue. Oi. Também a máscara ia também atrapalhar. Giovana também queria. Professora, Só um instante, peraí. É João que tá falando. professora, a máscara também ia atrapalhar, por causa que, tipo, caso o ar a gente respira, não é só oxigênio. Se a gente Isso. respirar o gás carbônico, o nome lá. Carbônico? É, isso aí. Se a gente respirar, a gente vai ficar menos tempo. Mas com a máscara também a gente vai ficar um pouco sem ar por causa dela, entendeu? Se ele entrar pela máscara, aí automaticamente ele vai ter uma certa dificuldade de sair. Aí pra gente é pior também. Então, Né? Ô, professora, Agora Eu fala. hoje em dia já não reclamo mais da máscara, não, de tanto tempo que eu já tô acostumada a usar. Eu também já acostumei. Tanto tempo com a máscara no rosto que eu já acostumei. ô, professora, Não, porque eu Fala, quase não Breno. saio de casa. eu também não acostumei. Ô, professora, Fala, Breno. tem como a pessoa, ela sair daquela, tipo, tá pegando fogo, ela sair, não sentir a queimadura, aí quando ela sair, ela sentir? Até pode. Mas tem que ter cuidado. Entendi. Professora? Ó, marcaram os 3 pontinhos? Sim, sim. Professora, Oi. minha teoria tá certa se a pessoa respirar um pouco de carbônico, a pessoa tosse, o olho começa a lacrimejar, ficar ardendo, vermelho. Isso. Acontece isso começa mesmo. a espirrar também. Espirrar, Isso. Aham. Acontece isso mesmo. Ó, agora no segundo tópico, ó. Na atmosfera ocorre grande parte dos fenômenos que participam da manutenção dos ecossistemas, como as chuvas. A gente vai ver que em cada camada acontece alguma coisa diferente, tá? E aí nós vamos ver o que ocorre em cada camada dessa. Algumas a gente até já sabe, outras a gente vai aprender agora.
E no último item, ó, essa camada de ar evita que meteoros atinjam a superfície da Terra. Isso porque, ao penetrar a atmosfera, os meteoros sofrem atrito com o ar, reduzindo seu tamanho e se desintegrando. Então, às vezes, a gente escuta, né, que um meteoro ele pode atingir a Terra e nunca atinge. Por que que a gente escuta essas informações e a gente não vê acontecendo isso? Exatamente por conta disso. O meteoro, com a presença da atmosfera, ele vai se desintegrando. Então, se ele era um meteoro grandão, ele vai se desintegrando, ele vai se desfazendo. Aí, quando ele chega aqui na superfície da Terra, que é onde a gente está, ele já chega pequenininho. Então, se ele se chocar com alguma coisa, não vai interferir em nada. Não vai provocar nenhuma destruição, não vai provocar nada. Oi, fala. Professora, eu tenho uma pergunta. Um de cada vez. Vai lá, fala. Pode chegar, tipo, a acontecer que realmente algum dia um meteoro consiga atingir a Terra? Tipo, Sim, pode chegar a acontecer, sim. Só que, por enquanto, né, os que já aconteceram, que já aconteceu, muitos se desintegram, ficam bem pequenininhos, e os que se chocam com a Terra, chegam a cair aqui na superfície da Terra, graças a Deus não causou nenhum estrago ainda. Um efeito colateral. Isso, exatamente, mas pode acontecer de alguma vez aí cair em algum lugar que seja habitado e aí a gente ter destruição nesse local. Professora, também tem. Deixa eu primeiro. Não, falei primeiro. Pode falar. Fala, quem ia perguntar? Só que tem que perguntar um de cada vez para eu entender. Espera aí, Gustavo, deixa eu só ouvir o pessoal de casa para eu responder essa pergunta também. Primeiro. Tô falando você fala primeiro. Tá bom. Ô, professora, tem como... Espera aí, Breno. Deixa eu ouvir Breno, que eu vou responder a pergunta dele. Davi. Já vou explicar, só um instante. Deixa eu só ouvir a pergunta de Breno aqui também. Posso, Thiago? Já vou responder essa pergunta. Fala, Breno. Tem como tem formiga perigosa? Tem. Se ela morder, a gente pode morrer? A pessoa? Morrer não, mas que vai sentir bastante dor, vai. Professora. Outra pergunta. Fala. Professora, se não tomar o antídoto de uma lacraia, tipo, se ela te morder em 24 horas, você morre? A gente também não morre, não. Mas o que vai acontecer? A gente vai ter 24 horas de dor. Ela causa uma dor tão forte que a gente vai sentir essa dor por 24 horas. Pode dar febre. É bem complicado também. Tá? Mas olha só. Estamos falando de atmosfera. Não vamos misturar muita coisa, não. Vou só responder a pergunta de Gustavo aqui, que ele fez uma pergunta que toda vez fazem essa pergunta no 7º ano, tá? Como o tema principal, né, dos nossos conteúdos aí do 7º ano são os seres vivos, todo ano me fazem essa pergunta. Ele perguntou o seguinte: quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? E aí eu respondo para vocês o seguinte: galinha. Essa resposta, ela é pessoal, tá? Por quê? Presta atenção. E aí cada um vai refletindo quando chegar em casa e vai descobrir a sua resposta. Essa resposta é pessoal. Por quê? Se a gente levar em consideração o lado da ciência, a gente vai ter uma resposta. Se a gente levar em consideração o lado religioso, a gente vai ter outra resposta, completamente diferente. Então, agora eu vou explicar um pouquinho. Se a gente levar em consideração o lado da ciência, é o ovo. Por quê? Porque tudo na ciência parte da célula.
A gente não viu o desenho da célula? Sim. Tudo na ciência parte da célula. Então, o ovo é uma célula. Então, para ele gerar o pintinho, depois a galinha, tem que ter a célula. Essa é a explicação científica. Se a gente levar em consideração o lado religioso, quem preferir, né, dar a resposta pelo lado religioso é a galinha. Por quê? Deus criou, exatamente, Deus criou, né, um casal de cada bichinho. Então, criou o galo e a galinha, criou o cachorro e o gato. Então, pelo lado religioso, seria a galinha, tá? Agora, para a gente encerrar essa história e voltar para a atmosfera. Então, Cabe a cada um, né, com a dúvida aqui do colega que está aqui comigo na sala, analisar e construir a sua própria resposta. Não, eu acho, numa forma assim, melhor de se entender, que é pelo lado científico. Ou então, não, eu acho que é mais pelo lado religioso. E aí, cada um vai ter a sua resposta. Porque a gente não a gente não tem como discutir isso, porque ciência e religião não se combinam. Então, se a gente ficar discutindo ciência e religião, a gente vai ficar até amanhã e não vai chegar a uma conclusão. Tá? Até porque, na época que eu estudava, que eu fiz faculdade, eu passei os 4 anos de faculdade sempre indagando meus professores assim, e eles sempre fugindo. Eles nunca me davam uma resposta concreta, porque não tem. Se a gente acredita na ciência, a gente vai pensar de um jeito. Se a gente acredita na parte religiosa, a gente vai pensar de outro jeito. Professora, é igual a teoria da Terra. É igual a teoria da Terra. Uma pessoa acredita no Big Bang, outra pessoa acredita na religião. Isso, exatamente. Igual a teoria da Terra. O lado científico diz que houve uma explosão, Big Bang, né? Pelo lado religioso, não foi nada disso. Então, vamos cada um ficar aí com a sua resposta e os seus pensamentos aí. Sim. Tá? Professora. Deixa agora só eu ouvir aqui de novo que eu já vou para vocês. Fala, pessoal de casa. Então, fala primeiro, João. Não, fala primeiro. Fala, Nathalie. Professora, como se forma a aurora boreal? Tá, vamos chegar lá. Ainda não cheguei nessa parte, não. Vamos lá. Já vou chegar aí para te falar. Professora, por que sempre falam? Agora, Davi, peraí, só um instante. Fala, Davi. Fala. Vamos encerrar essa história, Davi. Eu acho que vem primeiro, acho que era o ovo. Pra fazer a galinha. É verdade, porque vai que, né? Tipo, vamos pensar assim. Tá, vai que o dinossauro tenha colocado o ovo aí e nasceu um outro animal. Vamos encerrar então essa discussão, senão vai a aula inteira. A gente vai ficar até na aula de amanhã. Professora. E não vamos chegar a uma conclusão. Fala, Caio. Isso. Sim. Vamos lá então. Peraí. Quem de casa queria perguntar? Eu quem? Eu cada vez. Eu vim aqui. Então fala. Eu queria. Caraca, não deixou ir me falar? Duas pessoas falaram ao mesmo tempo. Fala, Breno. O cachorro enxerga no escuro? Cachorro? Enxerga. Professora. Eu queria fazer uma pergunta sobre o negócio dos meteoros, porque toda hora falam que o meteoro vai passar perto da Terra. Eu acho que a cada, 1 segundo pode ser quando passar um meteoro perto da Terra. Então, já falei isso. A gente escuta muito isso, né?
que está aí para cair um meteoro próximo da Terra e nunca cai, a gente nunca fica sabendo de nada disso. Só que, às vezes, existem, sim, meteoros bem próximos à Terra, só que eles não se chocam com a Terra, não caem aqui, porque eles se desintegram antes de chegar até a superfície da Terra, tá? Igual tá falando aí, ó, no terceiro pontinho que eu mandei vocês marcarem. Por isso que eu mandei vocês marcarem esses 3 pontinhos. Professora? Se for muito grande e cair em algum local em que tenha população, né, vai fazer um estrago. Agora, os relatos que a gente tem, que já caíram aqui alguns, grandes, foram em locais que não tinha população, não tinha nada por perto. Não. Ah, então, por exemplo, vocês já foram... Pedro, presta atenção. Já foram naquele Museu Nacional que pegou fogo lá no Rio? Não, nunca fui, eu queria ir. Não, então. Lá Eu tem um meteorito mais ou menos maior do que a minha mesa aqui. Ele é mais ou menos assim, desse tamanho. E ele caiu aqui no Brasil, lá na Bahia, tá? Só que caiu numa parte lá da Bahia que não tinha Nada. população, não tinha nada. Então ele caiu, mas ele não fez estrago nenhum. Aí o que os cientistas fizeram? Viram esse meteorito lá no chão, retiraram ele e levaram para esse museu. Quando pegou fogo, esse meteorito ele ficou intacto, ele não pegou fogo. Então, ele ainda continua lá no museu, tá? Ele não se desintegrou. Ele está perfeito lá ainda. Quando o museu for reaberto, né, que eu acho que vai ser reaberto ano que vem, 2022, a gente vai poder ver ele lá na exposição ainda, porque ele está... Não, nenhuma alteração, ele está intacto, bonitinho lá. Professora, você sabe se... Eu acho que ele era composto de ferro, uma coisa assim. Aí mesmo com o incêndio, ele não conseguiu se desfazer. Aí tá direitinho lá. Professora, eu tenho uma pergunta. Professora, Fala. Fala, Kailane. Ah, tá. Gatos podem enxergar espíritos? Essa resposta aí também é pessoal, Kailane. Não temos como discutir isso. Gustavo, quer falar alguma coisa, Gustavo? Acho que é porque cientificamente espíritos não existem. Né? Bom, olha só, vamos lá agora. Agora a gente vai observar... Só um instante agora, Breno, senão a gente não vai conseguir chegar na parte que eu quero chegar hoje para mostrar 2 experiências a vocês. Vamos ver se a gente consegue. Já acabou uma aula e eu ainda não saí da mesma página. Agora a gente vai começar, ó, de baixo para cima da página, tá? Ó, a página está aqui, página 205. A gente vai começar a analisar de baixo para cima da página, e não de cima para baixo, tá? A gente tem aqui a Terra. Pedro, todo mundo consegue ver que aqui é uma parte do planeta Terra? Sim. Então, aqui é uma parte do planeta Terra, né? A gente estudou ano passado que ela é aproximadamente esférica, né? Por isso que ela é arredondada assim. Tem uma grande quantidade de água, uma quantidade menor de terra, tá? E aí a gente tem, ó, essa primeira camada aqui, ó, essa camada azulzinha clara. Nós temos aqui nessa camada, ó, dá para ver algumas nuvens, estão vendo? Nós estamos, se a gente tivesse como desenhar, gente, vou desenhar a gente aqui para vocês verem. Para, Pedro.
A gente tá aqui, ó. Não dá para desenhar, não. Tá muito... Onde? A gente tá onde? Peraí, que tá muito... O microfone tá ruim? Peraí que eu vou... Professora, Eu vou afinar só um instante. Eu vou deixar mais fininho para eu tentar desenhar a gente aqui. Ó, a gente tá aqui, ó. Desenhar uma cabecinha, um corpinho, a perninha, tá vendo? Nós estamos aqui, tá? Na superfície. Aí a gente tem essa primeira camada aqui. Essa primeira camada é a camada em que nós estamos, que é a troposfera, tá? Então, vamos lá em cima ver o que fala na troposfera. É a camada da atmosfera mais próxima à superfície, que a superfície é onde a gente está, por isso que eu desenhei aquele bonequinho lá. E fica a 17 quilômetros de altura em relação a ela. Nessa camada ocorre a formação de nuvens, por isso que tem essas nuvenzinhas aqui, ó. Tá, ó, tem umas nuvenzinhas aqui. Para cá também tem. Também ocorre, ó, as chuvas, os ventos e os raios. Tá? Então, tudo isso, todos esses fenômenos, chuva, vento e raio, a gente consegue perceber daqui da troposfera, tá? Agora a gente vai analisar a segunda camada, ó, que é essa aqui, a azulzinha mais escura. Ela é chamada de estratosfera. Não apresenta nuvens, ó. É uma região sem nuvem, ela é toda lisinha. Ali, ó, não tem nada, tá? Não apresenta nuvens. É a região onde se encontra a camada de ozônio. Ó a camada de ozônio aqui, ó. Ó, tá vendo essa linhazinha branca? Isso é que protege a gente contra os raios, né, solares muito fortes, tá? Então, é essa linhazinha branca aí. Vamos voltar lá para cima de novo. Desativa o microfone, João. Professora, eu tenho 5 perguntas. Responsável. Então, é outro microfone que está fazendo barulho aqui no meu fone. Responsável por absorver partes dos raios nocivos emitidos pelo Sol. A temperatura geralmente aumenta conforme aumenta a altitude, podendo variar de menos 70 graus até 0 graus. A estratosfera apresenta cerca de 33 quilômetros de espessura, tá? Aí agora nós temos a terceira camada, ó, que é essa aqui, esse azul um pouco mais escuro. A terceira camada é chamada de mesosfera, porque ela está no meio. Tem duas para baixo e duas para cima. Então, como ela está no meio, ela é chamada de mesosfera. Se localiza, ó, a cerca de 80 quilômetros de altura em relação à superfície terrestre. 80 quilômetros, ó, é coisa pra caramba, tá? A temperatura diminui conforme a altitude aumenta. Nessa camada, os meteoros se atritam com os gases, formando corpos incandescentes que são conhecidos como estrelas cadentes. Aí nós temos uma estrela cadente aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês. Está na outra página, na página 204, pedacinho aqui, ó. Isso aqui são estrelas cadentes, tá? Isso ocorre na mesosfera. As estrelas cadentes ocorrem na mesosfera. Professora, você já viu uma estrela cadente? Se eu já vi, não, nunca vi. Se eu tivesse visto, eu ia ter feito um pedido. Fez o pedido? Eu já fiz, eu fiz. Fez o pedido também? Dizem que quando a gente vê uma estrela cadente, tem que fazer um pedido que ele se realiza.
Professora, Não sei se isso acontece, mas todo mundo. Eu já vi esse pedido, mas só que não, eu já vi uma não já. aconteceu nada. Eu vi de um pedido. Ó, agora nós vamos analisar, ó, essa camada mais Professora, eu escura. tenho uma pergunta. Professora, eu tenho várias perguntas. Eu também deveria, mas nunca acertei. João tem várias perguntas. Só um instante, deixa eu só terminar essa parte aqui que eu deixo vocês perguntarem. Nessa camada aqui, ó, nós temos a aurora boreal. Esse fenômeno, ele não é muito comum da gente conseguir visualizar, não, tá? Que é isso aqui, ó, essa parte que está no desenho esverdeado, ó. Essa parte aqui, ó. Estão vendo? É na termosfera que acontece esse fenômeno, tá? Mas não é toda hora que acontece isso. Quando acontece isso, o céu ele fica todo assim, tá? Da onde dá para ver, né? Fica todo esverdeado. Não. Deixa eu ver se aqui no livro tem alguma imagem de algum lugar. Eu acho que não. Nesse livro não tem, não. Deixa eu ver aqui, peraí. Se aparece. Não, não aparece. Na aula que vem eu vou mostrar para vocês essa figura. Só não vou botar agora, porque senão a gente vai perder tempo e não vai dar tempo de eu fazer a experiência. Professora, tem uma pergunta. Deixa eu só falar da exosfera, que eu já... Deixa você falar, Breno. A exosfera é essa última aqui, ó. O próprio nome já dá uma dica, ó. Exosfera é a camada mais externa, tá? É a de fora. A camada exosfera, ó, é a camada mais externa da atmosfera. Nela, alguns gases como o hélio, o nitrogênio, o oxigênio e o argônio dissipam-se facilmente para o espaço. Então, nós vimos ano passado que o ar ele é formado por uma mistura de gases. Então, tem oxigênio, tem gás carbônico, tem nitrogênio, tem hélio, tem o argônio, o xenônio, que são os gases nobres. Então, o hélio, o nitrogênio, o oxigênio e o argônio, eles se dissipam com muita facilidade nessa parte aqui. O que é se dissipar? É se espalhar. Se a gente tivesse aqui, se o ser humano estivesse vivendo aqui na exosfera, ele não ia conseguir sobreviver, tá? Porque a concentração de gás oxigênio aqui na exosfera é pequena, porque é espalhada. Aqui é onde a gente está, ó. Deixa eu voltar para cá, para o meu bonequinho. A gente está aqui, não está? A concentração de oxigênio que tem aqui nessa parte, na troposfera, é muito grande. É mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui. Tá vendo esses meus pontinhos aqui? Tá vendo que eles estão tudo agarradinho? É como se o oxigênio aqui fosse assim. Tem muita presença de oxigênio. Lá em cima, na exosfera, que foi a última que a gente falou, é como se o gás oxigênio tivesse assim, ó. Um aqui, aí um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui. Como que a gente ia conseguir respirar assim? A gente ia ter muita dificuldade de respirar, caso a gente estivesse ali, tá? Que é o que a gente não tá, né? A gente está lá na troposfera. Então, a quantidade de oxigênio que tem aqui na troposfera, a gente só está aqui, vivendo aqui, por conta disso. Que tem uma presença muito grande de gases oxigênio aqui, ó. Por isso que a gente consegue respirar com muita facilidade. Tá? Só se a gente tiver com algum problema é que a gente não vai conseguir respirar direito. Agora pode falar. Vai lá, Breno. Eu tenho mais 5 perguntas. Caraca, mais 5, vai acabar a aula.
Peraí. Vamos lá, então. Fala. Uma hora a professora vai estar aqui Tem ainda a ver respondendo com a as perguntas dele. atmosfera, né? Tem a ver com a atmosfera essas perguntas. Provavelmente não deve ter nada. Tem... Professora, A minha não tem, não. não é que for de meteoro, tem como a gente vê algum meteoro caindo? Sim, Tipo, se a gente ele ainda tá no conseguir visualizar a chuva de meteoro, sim. A gente E o consegue orelho também dá pra ver. Tia, você já viu de meteoro? Professora, Não, como que- nunca vi. Todos esses fenômenos que comentam aí na televisão, né? Às vezes tem eclipse, às vezes tem Vênus que dá pra gente ver, né? Eu nunca consigo ver nada. Ô, tia, não Professora, chuva de Ano meteoro. passado a gente teve o fenômeno de Vênus, né? No finalzinho do ano passado, que ele ficou bem brilhante, que disseram que ia dar para ver daqui da onde a gente estava. Não consegui ver nada. Aqui estava nublado, eu não consegui ver nada. Eu nunca consegui ver a lua vermelha. nada. Cara, mas É. o único fenômeno que eu consegui ver, professora, Eu não consigo, eu não dou essa sorte. Toda vez que eu vejo algum fenômeno que tá para acontecer na televisão, aí eu fico esperando para poder ver, não consigo ver nada. o único O único fenômeno que eu consegui ver foi o da lua vermelha. É, o da lua Da lua vermelha, né? Que eu digo que é a lua sangrenta. Aham. cara. Bom, Outra pergunta. agora, Como que se reproduz esse negócio verde? Você falou, esqueci. ali é por causa de presença de gases que tem na atmosfera. A aurora boreal é por causa da presença de gases que tem na atmosfera. Outra pergunta. Como que se reproduz a nuvem? Reproduz o quê? A nuvem. A nuvem? A nuvem também. Ó, o colega está fazendo pergunta, vamos entender. O colega está perguntando como que há a formação de nuvens. A nuvem são gases, tá? Então, por exemplo, quando a gente consegue ver uma nuvem mais escura, mais carregada, é porque a água que estava aqui na superfície evaporou, foi parar lá na nuvem e aí ela começa a ficar carregada, ela começa a ficar mais escura. Em vez dela ficar bem branquinha, igual um algodão, ela fica mais escura. Pronta para a água sair. É o que a gente chama de chuva. Então é mais ou menos assim que acontece. Oi. Professora, outra pergunta. Os cachorros têm uma visão melhor do que a gente? O quê? Não é que o Breno falou dos cachorros? Os cachorros têm uma visão melhor do que a gente? Não, a visão humana é melhor. Professora, outra pergunta. Outra pergunta. Agora essa aqui é sobre a atmosfera mesmo. Tem como um meteoro destruir o planeta? Algum planeta se cair? O planeta inteiro, não. Parte de uma região da onde ele caia. Mas tem como Ele não destruir consegue 50% Não. 50% do planeta, não? Não, ele pode destruir uma parte da região aonde ele caia, tá? Professora, Oi. é possível um meteoro muito grande acabar entrando em órbita com a Terra e virar uma nova Lua? E virar o quê? Pedro? Virar uma nova Lua. Não. E o Fala, asteroide? Caio. Só um instante que agora é a vez de Caio, peraí. Essa aqui é a minha última pergunta. Nem fez um. É a última. Na verdade, Caio está perguntando sobre a Lua. Na verdade, a Lua não tem luz própria. Ela é um satélite natural da Terra que não possui luz. Toda a luz que a gente percebe da Lua é do Sol. Então, se ela está com uma claridade um pouco mais clara ou mais amarelada, é por conta da luz do Sol e não dela. Quando ela fica vermelha, entendeu? Ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do Sol, tá?
Mas olha só, vamos dar uma paradinha agora nessas coisas que vocês estão perguntando. Eu quero outra pergunta. E vamos voltar na atmosfera, porque senão eu não vou conseguir fazer a experiência. Eu não fiz a minha pergunta. Só um Eu tenho uma instante. pergunta, a última. Só um instante. Professora, deixa eu fazer minha pergunta. Fala, Breno, então. Quantos graus Celsius o Sol pode ter? Quantos graus Mais de Celsius? bilhões. Bilhões. 4.000. Quantos graus Celsius o quê? Tem O céu. O Sol pode ter. O Sol, ó, estão perguntando quantos... Bilhões. Pessoal daqui da sala, estão perguntando quantos graus Celsius o Sol pode ter. Na superfície dele, tá, em volta, de 5 a 6 mil. Caraca. Dentro, 15 milhões de graus Celsius. Tá? Acontece se você encostar. Não, ninguém consegue fazer isso. Nada Eu pensei e que era ninguém, mais, tipo, bilhões. Nada e ninguém suporta Breno, Ah, se chegar perto nem- do sol, a pessoa nem vira 6 churrasco. mil e nem a 15 milhões, né? Muito menos 15 milhões. Não tem como. Professora, Não tem Bilhões, como. né? Só que a pessoa vira churrasco. Bom, agora eu Outra preciso continuar. Agora eu preciso continuar. Vamos lá. Pergunta. Página 206. Professora, tinha uma pergunta. Na página 206, nós vamos conhecer Pedro. Professora, tem Pedro. uma pergunta. A última. Não, João, agora espera um pouquinho, senão eu não consigo terminar aqui. Tá bom. Na página 206, vai falar sobre as propriedades da atmosfera. Como que essa atmosfera se comporta, tá? No espaço em que a gente está. A primeira propriedade que a atmosfera tem é a pressão, tá? Para a gente entender melhor isso, eu vou fazer uma experiência com vocês que eu fiz em casa. O livro está ensinando aí. Na minha casa deu certo. Eu espero que aqui também dê certo, senão eu vou molhar a sala toda. Mas vamos lá. Eu vou tirar da página do livro rapidinho, porque eu vou precisar ver aqui a câmera, como é que eu estou aparecendo para vocês aí de casa. Só um instante, então. tá bom. Espera aí. Calma aí. Perguntaram se a Terra podia explodir. Deixa eu ver se eu ficar em pé, se vocês conseguem ver. Todo mundo consegue me ver daqui, não consegue? Sim. Tá, então peraí. Só um instante. Essa experiência que eu vou fazer agora, ela vai comprovar a existência da pressão que a atmosfera tem, tá? Aqui no livro está ensinando a fazer com um copo e acho que uma cartolina. Deixa eu ver aqui o que é. Um papel cartão, uma cartolina, um papel grossinho. Só que eu não vou fazer com copo e nem vou fazer com esse papel cartão. Vou fazer com um material mais fácil, porque vocês vão conseguir fazer em casa, tá? Espera aí, então. Minha última pergunta era se a Terra podia virar uma bola de fogo. Só se caso... Se fosse possível, o núcleo estourasse. Então, isso que eu tô falando. Essa é a minha pergunta. Eu pergunto pouco, né? Eu acho Ó, que essa. eu Acho vou que já vi fazer. Yasmin, desativa o seu microfone aí. Tá dando interferência aqui. Professora, Eu vou fazer com uma garrafa e, em vez desse papel cartão, eu vou fazer com um guardanapo, tá? Só que preste atenção, a garrafa, ela não pode ser mole. Se for aquela garrafa de água mole, quando vocês segurarem a garrafa, ela não deforma um pouquinho, aí vocês não vão conseguir fazer. Tem que ser com uma garrafa, essa daqui, ó, é uma garrafa durinha, tá? Pode ser com essa garrafa igual a de Caio também, ó, essas de que vocês trazem para a escola. isso é a garrafa de Gatorade. Bem durinha, tá?
Peraí, então, deixa eu só tirar meu livro, meu caderno daqui. Professora, Não, o pote não precisa, não. O pote eu só trouxe para não molhar a sala toda aqui, caso dê errado. Peraí. ô professora, Já tô até imaginando o que vai ser. Não tá imaginando, não. Calma aí que vai dar certo. Eu vou tentar fazer. Ó, vocês vão encher a garrafa Pode ser um copo até também? em cima. Pode ser um copo também. professora, Senta lá que não pode aglomeração. O que vocês estão fazendo aqui? Vai lá, senta lá. Enche. Ô, professora, assim tá bom, ó? Senta. Não, calma aí. Primeiro vocês vão observar o meu. Senta. agora não tem. O que vocês Eu tô estão em fazendo. pé? Senta cada um no seu lugar que eu vou mostrar para vocês. Vou levantar aqui. Senta Pedro e Davi. Então vocês vão encher até em cima, tá? Bem em cima mesmo. Até quase entornar. Não pode ficar nem um pouquinho sem encher. Até em cima. Vão pegar o guardanapo ó, e vão colocar em cima. Peraí que eu vou levantar para o pessoal de casa ver, o pessoal daqui da sala ver. Professora, deu certo. Coloquei o Professora, guardanapo deu em certo. cima. Tá? Eu acho que o professor não Aí vai eu molhar. vou puxar. O professor vai molhar, eu acho. Ai, não tá Eu já querendo vi esse rasgar. vídeo. Peraí, Professora, só um instante. professora, a gente não vai pensar fazer esse vídeo já. Não tá Professora. querendo rasgar, mas eu vou tentar fazer sem rasgar mesmo. Ô, professora, eu fiz, Vou deu certo. virar. Tá bom, Ó. tá? Estão vendo? Sim. A água continua aqui, ó, não caiu. Tá? Caraca. Vocês vão tentar fazer isso em casa. Amanhã vocês me falam. Tá? Agora eu vou mostrar. Pode fazer com um copo. Só que o copo, a boca do copo não pode ser muito larga para o guardanapo poder encaixar ali na boca do copo. Tá? Professora, Eu já tinha feito isso antes. Agora eu vou mostrar uma outra. professora, Oi, Breno. tem uma pergunta. Calma, Breno. Só um instante. Tá na hora da experiência por enquanto. Aguenta essa pergunta aí. Pergunta sobre a experiência. coração. Engole a Tá, calma aí. Ó, Posso beber pessoal água? de casa, tem uma seringa, estão vendo? A seringa de remédio que a gente tem em casa. Aham. Ela tem uma tampinha, ó. Vocês vão tirar a tampinha, tá? Outra propriedade da atmosfera é que, além da pressão, a experiência da garrafa, a gente comprovou a pressão que a atmosfera tem. Ela também pode ter a propriedade de complexibilidade e expansão, tá? Então, a gente pode comprimir o ar atmosférico que ele vai se expandir. Como que a gente comprova? Como que a gente comprova essa propriedade? A gente pega a seringa e puxa o embolo dela para trás. O que que tem aqui nessa seringa? Ar, né? Que a gente está estudando. A atmosfera é a camada de ar. Quando a gente tampa a pontinha da seringa, ó, nós vamos tampar e eu vou apertar essa parte aqui, ó. O que que eu estou fazendo aqui com ar? Comprimindo, muito bem. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente tem a propriedade de compressão, complexibilidade. Quando eu solto, ó, tá vendo? Voltou. Tem a propriedade também de expandir. Então, ó, eu consigo apertar, comprimir
Pessoal de casa, não sei se vai conseguir ver. Eu consigo comprimir e quando eu solto, ó, o ar, ele se expande, tá? Então, vocês podem... É só você soltar, tirar o dedo, tá? Aí consegue, por que que consegue puxar? Porque não tem aquela borrachinha na ponta. Deixa eu mostrar ao pessoal de casa isso também. Olha só, gente, Tiago, ele fez o seguinte, ele fez o contrário. Puxando, ele tampou aqui e puxando aqui, ó. Tá? Aqui, a gente está conseguindo puxar um pouco. E aí ela volta, ó. Tá vendo, ó? Só que se tiver aquela borrachinha na ponta do embolo, o nome disso aqui é embolo. Senta, gente. Quando tem a borrachinha, a gente não vai conseguir puxar com essa parte presa, porque dá uma pressão maior. Tá? Então, aqui, ó, o Thiago fez o inverso. Puxou. Deixa eu tirar o dedo aqui, ó. Ele puxou com a parte tampada e depois ele largou, ó. Aí ela vai sozinha, ó. Ó, ela anda sozinha. Tá? Ok? Então, vocês podem tentar em casa também. Professora, eu ainda não entendi a experiência. Qual que você não entendeu? Professora, Qual que você não entendeu, João? Professora, praticamente tudo. Espera aí, o pessoal da sala. Já vou te explicar de novo, então, João. Eu entendi. Professora? Agora me dá aqui, Pedro. Professora? Só um instante, Breno. Já vou te atender já. Senta agora vocês para a gente continuar. Vou explicar de novo, então. Agora me dá, Gustavo. Dá, Gustavo. Vou explicar. Só um instante, Breno, que eu já vou deixar você falar. Vamos lá. Repetindo, então, as duas experiências. Posso, Gustavo? O livro apresentou essas duas experiências para a gente para comprovar todo o conteúdo de ciências, né? Para ele chegar no nosso livro, é porque ele foi estudado e foi comprovado, tá? Então, nós estamos estudando o quê? Pedro, presta atenção. Nós estamos estudando hoje a atmosfera. Aí vimos que essa atmosfera é dividida em camadas, e agora nós estamos vendo que essa atmosfera, ela possui propriedades. Que propriedades são essas? A primeira propriedade que ele fala é a propriedade Pedro e Caio. Vou avisar a tia Beth que na próxima aula vocês não precisam vir para cá, não. Pode ficar em casa. Estão vindo para cá, não estão prestando atenção? Medir 26. Então, uma das propriedades da atmosfera é que ela tem pressão. A experiência que o livro coloca para a gente, para comprovar isso, que a atmosfera tem pressão, é a experiência da água. A gente pega ou um copo ou uma garrafa, enche até lá em cima, até o limite, pega um papel, eu peguei um guardanapo, mas poderia ser qualquer outro papel. Pega um papel, pode ser papel higiênico também. Pega um pedaço de papel, coloca na superfície que vocês encheram, e o meu, como estava dobrado, ele não rasgou, mas se rasgar, também não tem problema, vai dar certo, tá?
Isso aqui, essa boquinha aqui, essa parte redondinha aqui, quando eu abaixei, se eu forçasse mais, ia acontecer isso aqui, ó. Ia rasgar. Ia ficar só a tampinha ali. Ia dar certo também, tá? Não precisa ficar inteiro, não. Como? Porque a atmosfera exerce uma pressão sobre a água que está dentro dessa garrafa. E aí, como tem uma pressão ali, ela não consegue cair no chão. A gente virou ela de cabeça para baixo e ela não caiu. Por quê? Porque na atmosfera a gente tem essa pressão, tá? A outra experiência é da página 210 e 211. Olha lá. Professora? Tá? 210 e 211. Que vai explicar a propriedade que a atmosfera tem, que é chamada de compressibilidade e expansibilidade. Compressibilidade é quando a gente apertou a seringa e comprimiu o ar ali. Expansibilidade é quando a gente largou a seringa e o ar, ele se expandiu. Tá? Então, vocês vão tentar fazer essas duas experiências. Agora, é só um instante que eu vou ouvir Breno, que está aqui desesperado. Vai lá, Breno. Fala o que você quer falar. Eu tenho uma coisa para falar e tenho uma pergunta. Fala. Por que a senhora não bota esse dever pra gente fazer em casa e a senhora, quem fizer, leva ponto? Para fazer em casa e para quê? E quem fizer, leva ponto. Ah, sim. Não, porque eu já fiz e já dei a resposta do que acontece. Eu posso pedir numa próxima, para vocês fazerem, tentarem fazer uma próxima experiência, e aí sim vocês me darem a resposta do que aconteceu. Essa... Tem uma experiência aqui, uma outra. Essa eu já acabei dando a resposta do que aconteceu. Então, aí agora eu não posso mais dar ponto nisso, porque vocês já sabem o que vai acontecer no final. Mas numa próxima eu peço para vocês fazerem, aí vocês vão fazer, vão ver o resultado, o que vai acontecer, e aí vocês me contam, tá? Só agora, isso que você queria falar? Agora fala. eu tenho uma pergunta. Peraí, Davi, eu já vou deixar... Posso beber água? Eu não acredito que você estava me chamando esse tempo todo para isso. Que ele pode beber água. Eu vou te dar um cascudo virtualmente. Vai lá, então. Vai rápido. Fala, Davi, agora. Na do livro, exatamente. Na seringa do livro, a seringa do livro tem a borrachinha no embolo. Olha só, a minha não tem, que a minha é de remédio. Isso. A minha é de remédio, eu peguei da minha filha. Essa daqui a gente usa só porque tem essa marcaçãozinha aqui. Aí a gente usa essa seringa para isso, para poder ver a quantidade de remédio que a gente quer colocar e dar na boca da criança. Essa que está aí no livro é a seringa mesmo de dar injeção. Aí ela tem essa borrachinha. Aí a gente consegue fazer melhor a experiência com essa. Mas com essa comum aqui também dá para fazer. Vocês viram que a gente conseguiu fazer, tá? João, desativa seu microfone, João. Tá com barulho. Fala agora, Caio. Sim, só que a garrafa de refrigerante não pode ser daquela mole, não. Porque na hora que você pegar aqui no corpo da garrafa, ela vai apertar, aí a água vai subir. Não pode, tem que ser uma garrafa assim, durinha. Funciona. Tá? Só não pode ser, por exemplo, a garrafa de água mineral. Vocês já perceberam que aqui na parte aqui do corpinho dela é bem mole. Aquela não serve. Eu fiz em casa para experimentar, não serve, porque quando a gente pega aqui para virar, a gente pega, ela já amassa e a água cai. Tem que ser uma garrafa durinha.
Você amassa, exatamente. Aí sai sai a pressão dali. Aí a água cai toda. Tá? Então tem que ser uma garrafa bem durinha ou então um copo. Tá bom? Mas quando vocês forem fazer, tanto que eu trouxe até uma vasilhinha. Quando vocês forem fazer, tenha sempre alguma coisa embaixo, porque se der errado, eu fiz na minha casa no tanque. Entendeu? Aí, como eu vi que deu certo, eu falei, bom, lá na escola eu vou levar uma vasilha de sorvete, que aí se der errado, pelo menos vai cair dentro de alguma coisa, não vai molhar a sala toda. Mas eu sabia que ia dar certo aqui. Tá? Ok, então. Então, vamos lá. Na página 207, eu vou voltar para lá, tá? Espera aí. Tem uma coisinha que vocês vão precisar marcar. Deixa eu ver aqui. Professora, desativa meu microfone. Tia, 200 e o quê? 207? 207. Tá. Espera aí que eu vou mostrar a vocês aonde vocês vão marcar. Gente, já está acabando já, só um instante. Bem aqui, ó. 207. Aqui embaixo, ó. Barômetro. Vamos. Ih, peraí que eu tenho que mudar de cor. Tá com preto. Alguém desativa meu microfone, eu não tô conseguindo. Ó, vocês vão marcar aqui, ó. Barômetro é o instrumento de medida de pressão. Tá? O cientista que desenvolveu o barômetro, que aqui no início da página está mostrando, ó, o experimento foi esse aqui. Foi o Torricelli, ó. O sobrenome dele é esse aqui, ó. Torricelli. Torricelli foi o cientista que criou o barômetro. O barômetro é um instrumento que mede a pressão atmosférica, tá? Então, ele criou esse experimento que está aí na página 207, que é como funciona um barômetro. Então, toda vez que a gente precisa medir a pressão atmosférica, a gente vai usar um barômetro. Então, por exemplo, a gente está aqui na superfície da Terra. A gente tem uma certa pressão aqui. Mas se a gente andar de avião, a gente não sente um zumbido no ouvido? Por quê? Porque lá em cima a pressão é diferente. A gente não está acostumada com a pressão atmosférica de lá. A gente está acostumado com a pressão atmosférica daqui. Fala, Dani. Isso, por isso que eles mandam mastigar o chiclete. Ah. Isso. Outra coisa também, não precisa ser só no avião, não. Quando a gente está aqui... Descer numa serra. Isso, vai viajar de carro para a região serrana. Petrópolis, Teresópolis. O que acontece? Isso. Toda vez que a gente viaja e passa por alguma serra, a gente também sente isso. Por quê? Porque a gente está num nível diferente do que a gente está acostumado. Isso acontece muito também com os jogadores de futebol. Já perceberam que às vezes eles vão para alguns lugares em que a altitude é diferente daqui do Brasil? Por exemplo, eles vão lá para o Peru. Aí a altitude é diferente. Eles vão 2 ou 3 dias antes para se acostumar com a altitude do lugar, né? Porque eles sentem na respiração o ar, né? Para se acostumar e aí sim conseguir jogar. Sim, sente. O ouvido ele fica tapado, ele faz uns barulhinhos. Exatamente.
Ó. Aqui, eu vou mostrar uma figura para vocês só para a gente terminar, ó. É mais ou menos igual isso aqui, ó. Nós estamos aqui, no nível do mar. Toda vez que a gente vai para um lugar mais alto, ó, aqui é uma montanha, mas poderia ser uma serra, né? Petrópolis, Teresópolis. Toda vez que a gente está, ó, distante do nível do mar, a gente vai sentir essa diferença no ouvido, tá? Porque a pressão atmosférica é diferente. Aqui é o mesmo desenhozinho que eu fiz lá do bonequinho com os pontinhos. Aqui, a presença de ar, de oxigênio, é muito maior. Aqui é menor. Então, a gente vai sentir essa diferença. Até aqui, todo mundo entendeu? Sim. Sim? Sim. Ó. Diga, pode sair? Depois que eu fizer a chamada. Eu não fiz a chamada ainda não, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Não, quando a Na pessoa aula de responder a amanhã, eu faço a chamada de hoje e de amanhã, tá? Professora, E aí vocês podem sair sim. professora. Não pode Oi, sair? Davi. Já.